Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, professor Luiz Airosa aqui. Vamos dar continuidade ao nosso curso de análise de dados, desta feita falando sobre um tema, não é dos mais cobrados, tá bom? Embora, né, eventualmente tenhamos uma outra questão sobre isso nas provas de concursos, mas é importante, até porque vamos rever alguns conceitos, né, que estão no contexto dessa aula, mas que podem ser úteis também em outras áreas, tanto de banco de dados quanto de análise de dados. Tá? A gente vai falar agora sobre a otimização, na verdade, a utilização de técnicas diversas de otimização para bases multidimensionais. Tá bom, galera? Vamos lá, então? Então, aqui, né, com os slides, vamos começar. Tá? A primeira coisa, né, eu quero que vocês lembrem, tá, que essas bases multidimensionais ou bancos multidimensionais, como vocês queiram falar, são aqueles tipos de banco de dados otimizados tanto para o Data Warehouse quanto para o OLAP, né? Online Analytical Processing, Processamento Analítico Online. A ideia deles é armazenar dados que uma matriz multidimensional, que a gente chama de cubo, né? Eu já falei também, né, nas aulas para vocês, tá? Que o cubo, na verdade, não é um formato de um cubo realmente, né? Mas é um formato multidimensional. A ideia do cubo é só para vocês entenderem espacialmente como os dados se organizam. E é diferente do modelo relacional, né? No qual nós temos as tabelas de entidade e relacionamento, que são as tabelas clássicas do modelo relacional, e que o modelo tabular, né, modelo de tabelas, ele resume muito bem. Tá bom, galera? Então, vamos voltar aqui, né? E passar propriamente para o conteúdo da aula. Tá? Primeira coisa, eu sempre gosto de informar vocês o que nós vamos estudar. Então, na presente aula, estudaremos as seguintes técnicas de otimização. A agregação, também chamada de sumarização, indexação, particionamento, a compressão de dados, né? Cache, memória cache, né? Ela pode estar tanto ligada ao processador, do CPU, quanto uma partição no disco, né? Chamado da cache de disco. E também temos as views materializadas, tá? Que são espécies, né, de tabelas, mas elas podem ser enquadradas também com uma otimização para realizar consultas e resgate de informações em bases multidimensionais. Também em bases relacionadas a posso ter views materializadas. Feito esse breve sumário do que a gente vai estudar na aula de hoje, vamos começar a ver cada uma dessas técnicas propriamente ditas. A primeira técnica é a agregação ou sumarização. Basicamente, a ideia aqui é que nós vamos aglutinar dados através das diversas dimensões do nível de detalhe. Lembra, pessoal, quando a gente está estudando a base multidimensional, a gente falou sobre um conceito que é o conceito de hierarquia, né? A hierarquia, ela pode ser entendida como aqueles diversos níveis de detalhamento dentro de uma dimensão específica. Então, por exemplo, a gente está falando da dimensão tempo, tá? Da dimensão tempo, né, eu posso ter uma hierarquia em que eu coloco o dia, eu posso depois, né, um outro nível de hierarquia, semana, passo para o mês, aí eu vou para o bimestre, para o trimestre, para o quadrimestre, até o ano, a década, o século, o milênio, né, seja lá quais foram os dados que a gente está tratando. Tá bom, pessoal? Então, hierarquia seria basicamente essa questão, né, de detalhamento. Aí, como é que funciona na aglutinação? Tá? Eu faço uma série de pré-cálculos, ou seja, primeiro eu faço a importação dos dados para a minha ferramenta, né? Para a minha base multidimensional, tá? E posso fazer uma série de cálculos, né, com base naqueles dados importados, e posso ter, olha, na média, né, dia a dia é tal, a média semana a semana é tal, a média mês a mês é tal, a média bimestre a bimestre é tal, a média ano a ano é tal. Né? Obviamente, isso é tudo parametrizável e configurável. Talvez fazer esse pré-cálculo dia a dia não vale a pena. Talvez seja melhor a gente fazer um cálculo, né, sumarizado a cada fechamento de mês, a cada passar de ano, tá? Ou mês e ano. Né? Isso vai depender muito, obviamente, do contexto que nós temos, tá? A nossa base, os nossos dados e as necessidades da organização. Tá bom, galera? Mas a ideia é essa daí, tá? Esse pré-cálculo é feito. Quando esse pré-cálculo for feito, recuperar esse dado é muito fácil. Esse pré-cálculo, a gente vai ver no slide daqui a pouco, né? O que a gente olha no pré-cálculo. Quais são, assim, né, os diversos parâmetros. Né? Mas basicamente são aqueles dados
que a gente sabe que vão ser recorrentemente necessários, né? Como média, mediana, desvio padrão, variância, máximo, mínimo, esse tipo de coisa, tá bom? Especialmente no nível superior das hierarquias. A ferramenta que tem isso muito, né? E ela é muito útil é o MOLAP, né? E nós já vimos aquele tipo de OLAP no qual ele é considerado, ele tem um processamento muito rápido porque ele tem esses pré-cálculos feitos. O processo de agregação ele pode ser feito de duas formas principais, tá? Ou manual, né? Que aqui é o nome auto-intuitivo, né? O processo de agregação manual é quando ele é feito com intervenção humana, tá? Geralmente usando planilhas, cálculos manuais, alguma outra coisa nesse sentido, mas tem intervenção direta, né, dos analistas, dos administradores daqueles dados, ou do responsável por aqueles dados, tá? A outra forma de processamento é a forma automatizada, na qual, né, é automatizada justamente por não haver necessidade de intervenção manual. Bom, então, na forma automatizada, como você pode ver no slide, né, o processo de coleta, organização e resumo sistemático de grande volume de dados é feito por meio de um software, de uma ferramenta especializada, sem intervenção manual. Ainda no âmbito, né, da agregação ou sumarização, como vocês preferirem chamar, vamos ver agora quais são os principais itens que são recuperados, tá? Ou são, né, consultados após aqueles pré-cálculos que são típicos da sumarização da agregação. Primeiro é a soma, né? Você está somando os valores para ter um total, um agregado daquele período ou daquela dimensão qualquer. Pode ser, por exemplo, em vez de você estar olhando o ano, necessariamente você pode olhar por município, você pode olhar por estado, você pode olhar por cliente, né? Você pode olhar por moeda, por exemplo, transacionada, tá? São diversas possibilidades, tá bom? Temos a contagem, né? Que vai ser o número total de transações ou de pontos de dados, no conjunto de dados, ou de eventos, ou de produtos vendidos, tá? Independente do valor daqueles produtos, né? Isso vai depender do seu contexto. Média é autoexplicativo, né? Mínimo e máximo também é autoexplicativo. A mediana, lembrando que a mediana ela não é igual à média, né? Porque na mediana você tem que ordenar os dados e pegar, após a ordenação, o dado do meio. Tá? Então, né, ela diverte da média, que você soma tudo e divide pela quantidade de itens. Tem também, aqui está moda, desculpa, tá, galera? É moda. Vou botar aqui, né? Moda, que é aquele valor, tá? Que acontece, né, que aparece mais vezes de forma repetida numa distribuição, ou seja, o valor com maior frequência. Variância de desvio padrão, especialmente, né, dependendo do tipo de distribuição. Percentis também, né? Você divide em vários percentis, você pode botar em quartil, ou aqueles percentis de 10%, né? Quartil é cada 25%, né? 4 vezes. Depender muito também da situação para você também entender a distribuição de valores. Pode fazer agregação por outras formas, como intervalo de tempo, tá? Pode usar média ponderada, né? Tem critérios geoespaciais, pode fazer a combinação de dados com base na localização geográfica de uma região espacial. Tem hierárquico, né? Que a gente falou com mais calma ainda agora, com o exemplo do tempo, né? Ou seja, você pode permitir resumos diferentes de granularidade, igual lembra que eu falei? Você pode ter resumos diários, semanais, mensais, bimestrais, etc, etc. Rolante é muito comum quando a gente fala em economia, né? Que você pega uma janela, móvel de tempo, a janela vai deslizando ao longo do tempo, e você dentro daquele intervalo de tempo, né? Intervalo específico de alguma outra forma, não necessariamente só temporal, tá? Mas em economia é muito comum, né? A gente ver aquelas médias sazonais. Você pega intervalo específico de pontos de dados. E também tem o cumulativo, né? Você vai fazer formas cumulativas uma sequência de pontos de dados, tá? Então, esses principais valores, né, que são interesses, tá, da agregação e sumarização. Principalmente a gente destaca aqui, né, soma, média, mínimo, máximo, desvio padrão, tá? Essa galera, ela é realmente, né, mais consultada pelos diversos consumidores das informações. Embora, obviamente, varie do contexto de cada entidade. Vamos passar para a próxima técnica agora, tá, pessoal? A próxima técnica é a indexação. Essa imagem aqui eu gosto muito dela, né? O que é, aqui nós temos um livro aberto, né? E você tem um marcador do livro aqui. Esse marcador, ele funciona como uma espécie de índice. Por quê? Porque ele permite que nós acessemos aquele ponto de informação que a gente quer com forma ágil. E, fazendo um paralelo disso com os bancos de dados, seja eles dimensionais ou relacionais, tá?
Os índices são justamente isso, são estruturas, né, cuja função é literalmente facilitar o acesso a registros específicos de banco de dados. Então, quando, especialmente quando a gente estuda banco relacional, a gente vê muito sobre indexação. Na indexação do banco relacional, normalmente o índice está ligado a uma única coluna ou um conjunto pequeno de colunas. Mas também é possível, galera, nós termos esses índices, tá, em bancos dimensionais. No banco dimensional, as consultas frequentemente vão envolver várias dimensões, né? Então, é possível que nós tenhamos um índice multidimensional, tá? Não necessariamente um índice relativo a uma única dimensão. Veja que aqui eu voltei a falar em banco dimensional. Então, não estou mais falando de coluna, não, tá? Estou falando de dimensão. Então, vamos, por gentileza, confundir os conceitos do modelo relacional, nem do modelo, até mesmo do modelo dimensional clássico, né, aquele do esquema estrela e do esquema floco de neves, tá? Com o banco multidimensional, né, que tem aquele formato similar a um cubo. Vou até botar aqui, né? Meus alunos sabem que realmente desenho nunca é meu forte, mas fazer o que, né, galera? A gente tem que tentar explicar para vocês da melhor forma possível, tá bom? Mesmo, né, que não sendo nossas melhores competências, tá? Então, o modelo dimensional é caracterizado pela estrutura de cubo, né? Enquanto tanto o modelo dimensional clássico tem as 4 dimensões, quanto o modelo relacional pelas estruturas de tabela. Aqui é a tabela 1, né? Aqui é a tabela 2, tá bom? Então, né, normalmente, ó, no modelo relacional, você tem as colunas, né? Aí o índice, ele é sobre uma coluna específica, tá? E aqui não. Aqui é sobre uma dimensão, né? Que você está lidando. Ou até sobre múltiplas dimensões, tá? Existem várias técnicas, tá bom, pessoal, para a gente implementar os índices multidimensionais, né? Não vou entrar aqui em detalhes, são detalhes bem avançados, né? A gente vai falar um pouco sobre elas, sobre as principais técnicas de indexação mais para frente, tá bom? Mas existem assim, alguns algoritmos bem complexos, né? Como árvores KD, árvores R, né? Árvores bitmap multidimensional, tá? São coisas realmente mais complexas, né? A gente vai falar agora sobre as principais formas de indexações no próximo slide, tá bom? Mas saiba, né? Que essa indexação, embora elas sejam aplicáveis em bancos multidimensionais, elas são aplicadas com adaptações, tá? Então, por exemplo, eu faço o bitmap, né, que é um índice muito comum. Numa base multidimensional, né, eu tenho um bitmap multidimensional, tá? As árvores B, por exemplo, né, elas têm que ter adaptações para poderem funcionar em bases multidimensionais. Então, assim, embora algumas estruturas sejam relativamente semelhantes, elas não são idênticas porque a gente está falando de uma tecnologia distinta, tá? Né? Então, a tecnologia da base multidimensional é uma tecnologia distinta da base relacional ou também da base dimensional comum, né? Dos esquemas de estrela e floco de neve. Tá certo, galera? Então, vamos voltar aqui para o slide. Eu destaquei, tá, aqui alguns tipos de indexação mais famosos, tá? Vou falar brevemente sobre cada um deles, tá bom? Mas depois, né, vocês leiam o slide com mais calma, você pode até parar o vídeo também e ver as vantagens e desvantagens de cada um, tá? Primeiro, esse bitmap, né? O bitmap é como o próprio nome diz aqui, ele faz um mapa de bits, né? Uma sequência de bits representando a presença ou ausência de valores na coluna, tá? Cada bit nesse bitmap vai corresponder a uma linha na tabela. Ele é muito bom em colunas com baixa cardinalidade. Quer dizer isso, pessoal? São poucos valores distintos. Então, por exemplo, uma coluna que apresenta o gênero da pessoa, né? Masculino, feminino, ou não definido, ou outro. Tá? Você tem poucos valores distintos, né? Então, nesse sentido, tá? O índice bitmap ele é muito bom. Agora, se tiver, por exemplo, muitos valores distintos, como CPF, aí não é bacana. Por quê? Cada CPF é único, né? Ou no máximo você pode ter como tabela endereço, né, vinculada à pessoa. Tá? Uma pessoa pode ter vários endereços, né? Aí vamos supor que a chave primária for o CPF, que seria uma chave estrangeira na tabela endereço, né? Mesmo assim, uma pessoa não vai ter 100 endereços, né? Não vai ter milhares de endereços, tá bom? Então, né, vai ter uma baixa cardinalidade de qualquer forma. Tá? Outro campo bacana também para você ter, né, o bitmap,
para o status, por exemplo, cliente ativo, cliente inativo, o trabalhador, né? Mas imagina um sistema de RH de uma empresa. Você pode ter um trabalhador ativo, pode ter um trabalhador demitido, pode ter um aposentado, alguma coisa nesse sentido, tá? Veja que são poucas, né? Poucos valores distintos. Um outro tipo de índice, muito famoso, tá? Um dos mais famosos de todos é a árvore B, né? Que é aquela árvore autobalanceada, para manter os dados ordenados e vai permitir pesquisas, inserções e exclusões em tempo logarítmico. É o índice mais comum em banco de dados relacionais. Como eu falei com vocês, tá bom? Eu posso ter também árvores binárias em bancos multidimensionais, mas aí já muda a estrutura, né? Eles fazem, por exemplo, eles chamam de cage trees. São árvores binárias com parcelão de espaço em hiperplanos, alternando a dimensão usada para a divisão de cada nível da árvore. Quem já estudou, por exemplo, o KNN, né? Eu não vou lembrar agora a sigla, né? Mas são os K vizinhos mais próximos, né? K nearest neighbors. Seriam aqueles vizinhos mais próximos, né? Que tem mais dimensão do plano, na qual você separa, né? Pontos por similaridade. E sentiu muito inteligência artificial, da inteligência artificial, tá? Seria mais ou menos essa ideia da Cage Tree, ou árvore KD, na tradução livre, tá bom? Mas voltando aqui, né? Para a gente também não fugir muito do escopo do nossa aula. É recomendado utilizar uma árvore B em colunas com alta cardinalidade, porque contém muito valor distintos, como ID, data, tá? Valor numérico, né? Ou até consultas por faixa de valores. Então, por exemplo, vamos pensar aqui, a altura das pessoas, né? Vamos dizer que eu tenho um grande grupo de 1,60m a 1,70m, um grupo um pouco maior de 1,70m a 1,80m, e principalmente falando de homens, né? Se fosse mulheres, seria mais de 1,60m a 1,70m, maior do que 1,70m a 1,80m. Eu vou ter um grupo um pouco menor de 1,80m a 1,90m. Eu tenho um grupo bem menor de 1,90m a 2 metros, tá? Nesse sentido, né, as árvores B são muito boas, tá bom? E, como eu falei com vocês, né, aquelas colunas com muitos valores distintos, a árvore B é um dos melhores tipos de índices existentes. Temos também os índices clustered index, né? Índices clusterizados ou, né, índices agrupados, tá? Esse índice é interessante porque ele segue a ordem física de armazenamento dos dados da tabela. Por outro lado, se eu tiver uma tabela ordenada, tá? E eu quero colocar, vamos botar uma tabela na ordem alfabética de pessoas, né? Aí tem, o Antônio, a Maria, e eu vou querer colocar uma pessoa no meio delas, né? Por exemplo, o João. Tá? Eu vou ter que ordenar. Uma tabela pequena, beleza, né? Agora imagine uma tabela com milhares ou milhões de registros. Nesse caso, talvez você tenha um índice clusterizado, não seja bacana, né? Porque você vai forçar um reordenamento da tabela a cada vez que você fizer uma nova inserção de dados. Tá? Por outro lado, né? Se você tinha uma consulta que ela é muito importante para ela, né? Que a recuperação de dados seja de forma ordenada, aí pode ser muito interessante, tá? Você usar um índice clusterizado. E aqui, ó, você tiver uma chave primária e sequencial, por exemplo, um ID, né? Para quem já lidou com banco de dados, é muito comum, tá? Que, né, as chaves primárias sejam um ID, que é um número que vai crescendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. 378.941, vai mais, 1.427.200. Depois eu vou para 3.442.578, tá? Assim, né? Esse dele pode crescer infinitamente, dependendo da quantidade de registro dos dados que você está guardando na sua base. Talvez ele seja útil nesse caso, porque, né, embora os outros dados da coluna da tabela não necessariamente sejam ordenados, mas se você fizer um índice no ID que é ordenado obrigatoriamente, quando você vai fazer o seu projeto fixo do banco de dados, né, ele pode ser bem útil. Tá? Temos também a função de chave, o índice hash, né, que ele mapeia a chave perfeita de valor, que é muito comum em senha, né? Normalmente, como é que funciona uma senha? Para quem não sabe, tá? Existe uma função matemática que é uma função hash. Essa função vai pegar a sua senha, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e vai converter numa string, né? Uma palavra com vários nomes e vários dígitos, tá? E você, aí quando, né, a pessoa vai tentar logar no site, ela bota a senha dela e, né, é gerado o número hash e a base compara. Se o número hash da senha dela
é igual ao número hash da senha antiga, beleza, então quer dizer que é a mesma senha. Se for diferente, ele não passa. Então, né, aí não precisa armazenar a senha da pessoa, mas somente está o número hash, que é esse valor matemático, né, gerado através do algoritmo, equivalente àquela senha. Os índices hash é muito bom, tá? Consulta por igualdade exata, incluindo quanto cardinalidade. Como eu falei, né, a senha, por exemplo, é o ideal. Tá bom? Então, antes de eu passar para a próxima técnica, só frisar, como falei com vocês, tá? Aqui, a gente está falando de principais tipos de índices. Mas, para modelos multidimensionais, esses índices eles têm uma complexidade maior e até uma estrutura um pouco diferente. Como falei com vocês, né? Em vez da árvore B, é capaz de eu ter uma árvore R. Tá? São árvores de balanceadas jogando em dados espaciais, por exemplo. Aqui, assim, né, a maioria das provas de concurso vão lidar com esses índices normais aqui. Se a gente tiver eu nunca vi uma questão sobre uma árvore KD, por exemplo, né, que é uma estrutura, uma árvore binária que vai repartir o espaço bidimensional que foi com vocês, parecido com KNN no inteligência artificial. Enfim, falando de uma técnica mais tranquila agora, que é o particionamento. Particionar, né, para quem já gosta de formatar computador, esse tipo de coisa, antigamente tinha muito, né? Antes de a gente fazer imagem de HD, a gente dividia nosso disco rígido em partições. Né? Então você tinha um disco rígido, tá? Novamente aqui é mais uma figura minha, né? Aí você tinha uma partição aqui, tá? Uma partição A. Você tinha outra partição aqui, a partição B. Partição C. Né? Esses dois pontos. Para quem é mais antigo em informática, como eu, tá? Partição D, por exemplo. Né? Cada partição, embora seja o mesmo disco, ela seria independente uma da outra. Tá bom? Então, vamos supor que deu um problema na partição A, alguma coisa corrompida aqui. Ou o acesso a essa região foi impossível, por alguma degradação física do disco, tá? Tudo que estava aqui era perdido, mas nas outras partições não, então podia acessar as outras. A ideia do particionamento é similar. Eu pego o meu cubo multidimensional e secciono, tá bom, em cubos menores, né? Para melhorar o gerenciamento da performance. Eu posso ter isso distribuído, ou seja, esse cubinho aqui, ele pode estar, por exemplo, numa nuvem da Amazon, né, na AWS. Tá? Amazon. Esse outro aqui pode estar numa nuvem Microsoft. Esse outro aqui pode estar em outra nuvem qualquer. Ou por região geográfica. Isso aqui pode estar na América do Norte. Tá? Essa outra aqui, por exemplo, pode estar na América Central. E essa outra parte aqui pode estar na América do Sul. Existem várias formas, tá bom, de você fazer, né, esse particionamento. Pode ser geográfico, pode ser por, vamos dizer assim, né, provedor de serviço de armazenamento distinto, pode ser por dimensão, pode ser por período, pode ser uma partição aqui, ó. Essa partição aqui pode ser 2022, isso aqui pode ser dado de 23 e aqui dado de 24, tá? Aí deve depender do contexto, né? Mas de forma, assim, forma simplificada, galera, uma partição é uma unidade de dados armazenados que pode ser regulada individualmente. Tá? Em cada partição criada no servidor, vai haver um nível de agregação com modo de armazenamento onde os dados são consistentemente atualizados. Tá bom? Então, como as partições são separadas, é bem possível que o usuário reduza o tempo de carregamento consistentemente, né? Sendo possível gerar partições contendo dados atualizados e dados menores. Então, basicamente é isso, galera. Parte de partição, não tem muito mistério, não. Outra técnica bem interessante que vocês veem muito é da compressão, né? Especialmente para quem mexe com um WinZip, um WinRAR, né? Esse tipo de programa assim, existem diversas técnicas de compressão, tá? Que a gente vai falar mais para frente. Mas a técnica mais famosa é essa que está exibida aqui abaixo. Como é que funciona, galera? Veja que eu tenho uma sequência de dados, tá bom? Essa sequência de dados aqui tem alguns espaços em branco. Ó. Na minha compressão, eu vou eliminar esses espaços em branco, porque estão aqui em branco, literalmente em branco, né, na imagem, tá bom? E aqui, ó, os dados que se repetem, eu coloco fosse uma espécie de cabeçalho com o valor deles aqui, ó, e o número de vezes. Por exemplo, cada aqui, ó, eu vou ter 3 bloquinhos verdes, né? Então eu vou ter a cor verde aqui, tá? E o número 3. Se você olhar aqui embaixo, ó, tem aqui representado. Essa sequência aqui também seria vermelho, branco, vermelho e vermelho. Como eu elimino espaço em branco, né? Eu vou ter 3 vermelhos agrupados, ó, e aparece aqui embaixo também.
na sequência, 2 amarelinhos também, tá? Então você consegue realmente, né, fazer uma otimização tanto da contagem quanto da recuperação desses valores para não haver perda, tá? Que é importante também, né? Você comprimir, mas perder muitos dados vai ser útil, né? Quando você for recuperar, vai ter problema, tá? Basicamente, você quer organizar o seu conteúdo no banco de modo que você não perca informação, mas você consiga, né, liberar espaço, tá, desnecessário. E agora, a gente vai falar rapidinho sobre alguns algoritmos de compressão de dados. De forma bem simples, tá bom? Um dos mais famosos, né, é o Run Length Encoding, que substitui a sequência de valores repetidos por um valor contador, que foi o que a gente viu, né, no slide anterior, está vendo? Ó? Aqui, o valor verde, 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 substituiu por isso daqui. Aqui, ó, vermelho, né, branco é oculto, vermelho e vermelho, substituiu por esse, né, vermelho 3. E aqui também, ó, amarelo 2, né, substituiu, tá, por isso daqui. Então, né, esse é o RLE. Ele é muito bom para colunas com longa sequência de valores repetidos, dados ordenados, né, ou dados com baixa cardinalidade. Lembrando, né, baixa cardinalidade é aquele pouco valores distintos. Tem uma outra forma também, o Dictionary Encode, né, que é codificação em dicionário. Para quem lida com Python, é muito comum essa estrutura de dicionário, né? Você vai criar um par de conjuntos chave-valores, né, na qual cada chave tem valores no qual é possível que estão mapeados. Aquele é muito bom para cardinalidade moderada alta, o valor se repete, mas não em sequência. Né? Temos também o Delta Encode, né, codificação delta, que armazena diferente entre valores consecutivos. Aqui que interessante, ó. Então, se eu tiver, por exemplo, né, 1, 4, 5, né? Ele vai ter o valor inicial, que vai ser 1, depois vai ter diferenças, ó, 3, e depois vai ter 1. Obviamente, esse exemplo é bem simples aqui, tá? Mas, né, vocês conseguem entender que, para campo muito grande, ele consegue economizar espaço. Mas parece ser bom, né? Ele tem que ser adequado naquele contexto. Então, vou ter, seria ideal lidar com ele para dados numéricos ordenados, a diferença entre valores consecutivos é pequena, séries temporais, por exemplo. Tá? E também temos o Column Storage, né, que é armazenamento em colunas, armazena os dados em colunas e de linhas. É muito bom para dados analíticos e data warehouse, né, que é basicamente o que a gente está lidando aqui, né, esses dados multidimensionais. Tá bom, galera? Então vocês podem ver aqui no slide as vantagens e desvantagens, também não vou ficar alongando, né? Tá tudo bem explicadinho aqui no slide para vocês, mas eu achei importante citar o funcionamento de cada um deles. E vamos mudar de técnica de otimização. Então, vou falar agora da parte de cache. A ideia do cache é manter na memória, tá, uma memória de acesso mais rápido, né, do que as demais, aqueles dados mais acessados, o que vai otimizar o tempo de resposta em consultas que envolvam tais dados. Então, por exemplo, quando você está olhando uma especificação de uma placa-mãe, né, ou de um computador, você quer comprar um computador. Aí ele fala, olha, eu tenho 8 GB de RAM, tenho 16 GB de RAM, eu tenho uma cache L1 e uma cache L2. O que quer dizer? Essas caches L1 e L2 são memórias também, tá? Com um tamanho menor do que aquele de 16 GB. Vamos supor aqui que a cache L1 tenha 1 GB, a cache L2 tenha 2 GB. Embora elas sejam menores, são bem mais rápidas que a memória RAM, que já é bem rápida, né? Especialmente comparar com o disco. Mesmo que eu pegar os discos mais modernos, SSD da vida, ainda assim a memória RAM é rápida. E a cache é rápida que ela. Então, aqueles dados que o meu processador ele vai usar recorrentemente, eu já deixo armazenado em cache L1 e L2. Tá? Aí só depois eu vou na memória RAM se não encontrar nelas primeiro. Por quê? Porque o tempo de consulta e de recuperação da informação nas caches L1 e L2 é bem mais rápido do que na memória RAM, e bem mais rápido que na memória do disco também. A ideia é essa daí, tá bom? Então, realmente é uma forma tecnicamente fácil, né, de você recuperar dados com alta velocidade. É importante, galera, em alguns discos rígidos, tá? Existe também memória cache do disco, né, que é uma memória intermediária. Em processador de risco, ela é mais rápida do que o disco, mas ela é menos rápida do que a RAM. Então, né, alguns dados já ficam naquele disco, naquela cache do disco, tá? O acesso é mais rápido do que olhar, né, o disco em si. A ideia é essa, galera, também cache não tem muito mistério, não. E, por fim, a última técnica de otimização da aula de hoje é a questão da materialidade, ou materialidade views, ou visual materialidade em português. Basicamente, como é que funciona? Eu pego uma consulta, tá?
essa consulta ela vai ser nominada, né? Ou seja, eu vou criar um nome para ela, chamar de uma visão. Só que como ela é materializada, uma visão normal, até voltar para mim aqui, né? Uma visão normal, como é que ela funciona? Tá? Você tem um código, seja de código SQL, no caso de um banco relacional, ou de uma outra tecnologia, né? No caso de um banco multidimensional. Aí essa consulta ela tem um nomezinho qualquer, que ela vai fazer uma junção de várias tabelas e vai me gerar resultados de forma rápida. Mas uma view normal, ela vai ter que ser executada cada vez que eu necessitar usá-la. Na view materializada, não. Eu crio, essa consulta vai gerar uma tabela. Esses dados vão persistir na tabela. Tá? Obviamente, né, se mudarem as fontes originais que aquela view acessa, aí eu vou ter que executar novamente para fazer a atualização de dados. Tá? Mas se não mudarem, eu só vou na tabela de materializado e já busco resultados consolidados para mim. Isso me faz ganhar tempo. Então, como vocês podem ver aqui no slide, ó, como é que funciona, tá vendo? A view, né, ela cria, eu tenho várias tabelas, eu pego os dados da tabela, né? Aqui, ó, dados da tabela, tá? Eles são colocados na materialidade e quando eu quero acessar, né, eu já vim aqui direto, de forma mais rápida. Por isso que a gente fala, em vez de executar a consulta repetidamente, o banco de dados pode acessar diretamente o resultado já calculado na view materializada. A grande vantagem da que dados estão armazenados fisicamente, tá? A desvantagem, como eu falei com vocês, se houver atualização dos dados originais das tabelas, que é a view busca, eu vou ter que executar de novo a minha view materializada. Tá bom, galera? A parte teórica a gente termina por aqui. Vamos fazer umas questões para a gente reforçar nosso conhecimento. Questão da CPE 2023. Analisa a estimativa da base sobre Data Warehouse. 1. Tabela de dimensão tende a ter, por definição, menos registros de tabelas fato. Correto. Né? Daqui é verdadeiro. Para a tabela de dimensão, eu tenho, por exemplo, os endereços dos clientes, né? É normal que eu tenha menos endereço do que vendas, né? Se eu a tabela fato é uma venda, cada venda, o fato corresponde às vendas, né? A dimensão do endereço, tá? Em regra, né? As minhas vendas, depois de um tempo, vão ter muito mais vendas do que muito mais endereço cadastrado. Então aqui está correto. Segundo, cada dimensão é definida por uma única chave primária, que é a base para a integridade referencial, como quaisquer tabelas fato correspondentes. Essa letra B também é correta, né? Porque, em regra, a tabela fato ela tem várias chaves estrangeiras, cada chave estrangeira corresponde a uma chave primária da tabela de dimensão. Então, tá? Isso aqui é regra geral, está correto. Terceiro, atributo de dimensão e dimensões, por definição, deve ser alfanumérico e não passivo de agregação. Errado, galera. É possível, sim, que a gente faça agregação, como a gente viu, né? Inclusive, a agregação e sumarização é uma técnica fundamental em bases multidimensionais. Tá? Então, aqui está errada. Então, a 1 e a 2 são corretas e a letra B é o gabarito. Outra questão da CPE também, né? Mesmo concurso 2023. Também aquela alternativa de ter uma por uma. Primeiro, quando os dados são carregados em Cubolap, eles são armazenados, indexados, empregando o formato técnico projetado para dados dimensionais. Correto, galera? Se a base multidimensional tem uma tecnologia própria, né? Tanto o armazenamento, até mesmo físico, quanto a indexação, a criação dos índices, tem que ser próprio para eles. Né? Não pode ser um modelo relacional, senão vai ser pouco eficiente. E até nem funcionar, né? Segunda, a agregação de performance ou tabela de resumo ou de sumário tables, pré-calculados, pode ser criado e gerenciado pelo motor do Cubolap. Certo também, né? Os softwares que montam o Olap, ele já tem essas funções de pré-cálculo prontas. Então está correto também, galera. Terceiro, um esquema em estrela, o star schema, né, em inglês, em um banco de dados relacional, não deve ser utilizado e não é uma boa fundação para a construção de cubo do Olap. Pessoal, aqui essa questão é um pouco mais complexa, mas basicamente, né, o cubo multidimensional Olap, ele pode ser formado por cubos dimensionais, cubo de tabelas dimensionais, né, de esquemas dimensionais, me perdoe, tá bom? De esquemas dimensionais, seja estrela, seja floco de neve, não tem problema nenhum. O esquema estrela não é ruim, ele pode ser melhor pelo floco de neve no contexto que ele está, tá? Mas ele não é, assim, por definição, ruim não, tá bom, galera? Então aqui, né, tá errado essa generalização aqui, uma generalização falsa. Dependendo do contexto, o esquema estrela é muito bom sim, pode ser a base, tá, para a formação de bancos multidimensionais bastante eficientes, que agreguem bastante valor aos seus usuários, tá bom? Então a 1 e a 2 são corretas, a 3 errada.
Após a letra B, também o gabarito aqui. E por fim, uma questão da banca FADESP de 2022. Considerando os conceitos e características próprios de um data warehouse, julgue verdadeira ou falsa a estimativa a seguir. Primeira, os data warehouses existem com armazenamento persistente, em vez de serem materializados por demanda. Certo, né? O data warehouse, de fato, os dados são armazenados. Eles são, né, ambientes, repositórios centrais de armazenamento de dados. Está correto. Segunda, os data warehouses podem ser indexados, né, ou seja, tem questão de índice, para otimizar o desempenho e caracteristicamente oferecer suporte específico de funcionalidade. Correto também, aqui, né, sem mistério. Terceira, os data warehouses oferecem uma grande quantidade de dados integrados, ou seja, integrados junto de várias bases distintas, né? E são livres da restrição do ambiente internacional, certo? Como, por exemplo, caso de bloqueio, né? Bloqueio de escrita, bloqueio de leitura, etc. Assim, são livres um pouco exagerados, né? Mas são quase não tem, né? Tipo, bloqueio ou alguma outra questão internacional, permitindo uma eficiência aumentada no processamento da consulta. Então, aqui a gente pode considerar também como correta, tá? Né? Como eu falei, tem esse livre aqui, dependendo da situação, eu poderia até contestar, mas em regra geral é verdade. Então, a primeira é verdadeira, a segunda é verdadeira, a terceira é verdadeira, o que faz da letra E o gabarito. E é isso, galera. A gente fica por aqui na aula de teoria de técnica de otimização de bancos multidimensionais. Qualquer dúvida, me procure no fórum. Muito obrigado e até a próxima. Tudo de bom, pessoal. Bons estudos.